Olá, é muito bom ter você por aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo de integração imediata. Se você não viu o vídeo anterior, que é o primeiro vídeo dessa série, dessa playlist, eu recomendo que você dê uma olhada para que você entenda os conceitos mais básicos sobre integração imediata. Mas, se você não viu, eu posso lembrar para você o que é o integral imediata que a gente está estudando nessa playlist. Bom, a integral imediata é uma integral que você não precisa de nenhum método específico para você calcular. Ou seja, basta apenas que você conheça o básico lá sobre derivadas. No primeiro vídeo, a gente viu um tipo especial de função que podia ser calculado dessa forma. Agora a gente vai para o passo seguinte, que são aquelas funções que a gente chama de função potência. E o que vem a ser uma função potência? Bom, função potência, para a gente, vai ser função do tipo x elevado a n, ou seja, x ao quadrado, x à terceira, x elevado a menos 7, x elevado a π, qualquer número real que você quiser colocar aqui no expoente. Então, x, o n é qualquer número real. Só que nesse vídeo em particular, nós vamos estudar o caso de integral de função potência como um caso específico, né? Um caso simples de integral imediata, quando o n é um inteiro positivo. Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com outros tipos de expoentes, mas nesse vídeo vai apenas tratar dos inteiros positivos como expoente. Então, vamos ver qual é o procedimento que a gente usa quando a gente quer calcular a integral de uma função desse tipo. Bom, a gente vai ter que, de novo, trabalhar com essa dualidade entre primitiva e derivada, ou integral indefinida e derivada. Você sabe que quando você trabalha com potências, né, x à quarta, x à 9, por exemplo, quando você deriva, o processo é muito simples. Você coloca o expoente, né, ele vem aqui na frente, multiplicando como se fosse um coeficiente, vira um coeficiente, e o expoente perde uma unidade, ou seja, quando você deriva, o grau da função potência cai uma unidade. E aqui a mesma coisa com x elevado a 9, que quando você deriva, fica 9x elevado a 8. Então, sabendo disso, a gente vai montar aqui um esquema para que a gente consiga calcular as integrais de qualquer função desse tipo. A primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar desses coeficientes, tá? Do 4 e do 9. Por quê? Porque quando você vai calcular uma integral, ela aparece aqui nessa forma para você, ó, integral de x à terceira dx, geralmente sem coeficiente, até porque se aparecer um coeficiente, ele normalmente sai da integral, não é? Uma das propriedades da integral é que qualquer constante pode entrar ou sair da integral, então geralmente a gente tira e deixa só a função potência. Então, como seria a integral de x à terceira? Então, a gente precisa saber que função a gente derivou para que a gente encontrasse x à terceira. Então, voltando aqui no exemplo que a gente fez, ó, a função x à quarta, quando deriva da 4x à terceira. Pelo menos o x à terceira a gente conseguiu. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A função original tem que ser x à quarta sobre 4. Por quê? Porque quando você calcula a derivada, aparece esse 4 aqui, ó. Olha aqui, ó, 4x à terceira. E aí, como você está dividindo por 4, na derivada vai dividir por 4 também, e cancela 4 sobre 4, e aí fica somente x à terceira. Então, deixa eu deixar as coisas mais claras para você. Se você está com x à quarta, a derivada é 4x à terceira. Se você não quer esse 4, é só você dividir por 4 no começo, porque todo o resto vai ficar dividido por 4. E aí você tem, ó, a função original, x à quarta sobre 4, e a derivada, que é x à terceira. Então, a integral de x à terceira está aqui, a função original, x à quarta sobre 4, mais, obviamente, aquela constante que a gente chama de constante de integração ou constante genérica. A mesma coisa quando você quer calcular a integral de x elevado a 8. Então, você tem que procurar uma função e quando você derive, dx elevado a 8. E aí você sabe
pelo exemplo que eu mostrei anteriormente, ó, aqui, quando você deriva x elevado a 9, você vai obter x elevado a 8, mas infelizmente vem um número aqui multiplicando, que é o 9. Só que você já aprendeu o que é que tem que fazer. Se você começa com a função original não x a 9, mas dividindo por 9, lá na frente esse 9 se cancela quando você deriva e fica somente x elevado a 8. Então, essa é a ideia principal para calcular as integrais desse tipo de função potência. Está aqui, ó, integral de x a 8 é a função original, x elevado a 9 sobre 9, mais a constante de integração. E eu acredito que você agora já conseguiu perceber que tem um padrão para calcular esse tipo de coisa. E que padrão é esse que a gente vai utilizar daqui para frente? Olha só. Quando você estava calculando a integral de x a terceira sobre 3, aqui ficou 4 e aqui ficou 4, ou seja, aumentou uma unidade no expoente e aumentou uma unidade no denominador. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ó. Quando você calcula a integral de x elevado a 8, você obtém x elevado a 9 dividido por 9. Também aumentou uma unidade no expoente e também aumentou uma unidade no denominador. Então, em geral, esse é o processo que a gente utiliza. Quando você calcula a integral de x elevado a n, aumenta uma unidade no expoente, como aconteceu nos outros casos, e aumenta uma unidade no denominador. É claro que quando você tem aqui n mais 1, você tem que fazer algumas exigências, né, para que não zere o denominador. Então, você vai exigir que o n seja diferente de menos 1. Só que nesse vídeo a gente está trabalhando com o expoente inteiro positivo. Então, não vai ser menos 1, não tem nenhum problema. E agora você não precisa mais de todo esse artifício que a gente fez. Basta você pegar a integral e usar essa fórmula, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ou seja, a integral de x à terceira, x à quarta sobre 4 e assim por diante. Agora você tem uma maneira tranquila e você entende de onde vem, isso é que é o mais importante, para você calcular qualquer tipo de integral potência, de função potência, com expoente positivo. Então, o que é que vem agora? Agora você já sabe o que é que vem. O próximo passo, obviamente, é você se inscrever no canal para que você esteja sempre acompanhando os novos vídeos que vão aparecendo e, claro, você tem que ativar as notificações, porque sair o vídeo, você vai ser avisado. Aproveita e deixa aí nos comentários que integral, ou que derivada, o que você quer ver resolvido de problema de cálculo aqui no canal. Deixa aí nos comentários e diz qual é a página, diz qual é o exercício, diz qual é o livro, que a gente vai lá e, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas, de fato, o nosso próximo passo é trabalhar essa mesma ideia de função potência, só que agora com expoente negativo. Então, eu vou deixar aqui para você, na tela final, um vídeo onde a gente vai tratar exatamente desse novo tipo aí de função potência, que é com expoente negativo. A gente se vê no próximo vídeo.